O chão debaixo dos seus pés parece firme. Para a maioria de nós, a vida se parece com uma busca constante por segurança em um mundo que está sempre tremendo. Uma crise econômica, uma pandemia, uma guerra distante, um problema pessoal inesperado que surge como uma tempestade. E de repente, o nosso chão, que parecia tão sólido, começa a tremer. Onde encontramos um refúgio seguro quando as montanhas da nossa vida parecem desmoronar no mar da incerteza? Há um salmo antigo, uma canção de coragem cantada pelo povo de Deus em meio às suas maiores batalhas, que nos aponta para este lugar seguro. É uma declaração de que, mesmo que o mundo acabe, existe um esconderijo, uma fortaleza, onde a nossa alma pode encontrar descanso. E se você também precisa encontrar esse refúgio seguro, eu te convido a se juntar à nossa família. Inscreva-se no nosso canal Fonte Eterna para ser fortalecido pela palavra. E para já declararmos nossa confiança, deixe um comentário dizendo: Deus é o meu refúgio. A nossa jornada nos leva ao Salmo 46, e ele começa com uma das declarações de confiança mais poderosas de toda a Escritura. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O salmista não diz que Deus oferece um refúgio. Ele diz que Deus é o refúgio. Ele é o próprio lugar seguro. Refúgio é o lugar para onde corremos para escapar do perigo. Fortaleza é o lugar onde nos posicionamos para resistir ao ataque. E ele não é um socorro distante, é um socorro bem presente, uma ajuda que está imediatamente acessível no exato momento da nossa angústia. É por causa dessa verdade que o salmista faz a sua declaração de coragem. Portanto, não temeremos. Não temeremos o quê? E ele descreve o pior cenário que a mente humana poderia imaginar. Ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, imagine a cena. É o colapso total da ordem natural, é o caos absoluto. E o salmista está dizendo que mesmo que o nosso mundo, como o conhecemos, desmorone completamente, a nossa fé não precisa desmoronar junto. A nossa paz não se baseia na estabilidade do mundo, mas na presença inabalável do nosso Deus. E então, em um contraste poético e espetacular, o salmo muda de cena. Ele sai das águas violentas e rugidoras do mar do caos e nos leva para um lugar de paz. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Enquanto o mundo lá fora está em tumulto, dentro da cidade de Deus, dentro do coração daqueles que habitam nele, corre um rio. Não um mar violento, mas um rio de correntes suaves. É a imagem da paz e da presença do Espírito Santo, que flui de forma constante e silenciosa, trazendo vida e alegria, independentemente do que esteja acontecendo do lado de fora dos muros. E a razão da segurança desta cidade? Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará ao romper da manhã. A nossa estabilidade não vem da força de nossos próprios muros, mas da presença de Deus no centro de nossa vida. A promessa é que a ajuda sempre chegará. Pode parecer que a noite é longa e escura, mas Deus nos ajudará ao romper da manhã. A luz sempre virá. E o salmista então repete o seu refrão de confiança, a sua âncora. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é o comandante dos exércitos celestiais, e ele é o Deus da aliança, o Deus que foi fiel a um homem falho como Jacó, e que também é fiel a nós. Essa certeza de que o Senhor dos exércitos está conosco nos dá a paz interior, o rio que alegra a nossa alma. Mas o salmista não para por aí. Depois de nos mostrar a segurança que temos dentro do refúgio, ele nos convida a olhar para fora e a contemplar o poder de Deus agindo no mundo. Ele nos faz um convite: vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra.
À primeira vista, a palavra desolações pode parecer negativa, mas no contexto do Salmo, ela revela o poder soberano de Deus sobre o caos humano. O salmista continua explicando que tipo de desolações são essas. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Pense nesta imagem poderosa. O Deus, que é um rio de paz em nosso interior, é também um guerreiro invencível no exterior. As desolações que ele causa são o fim da guerra, a quebra das armas, a destruição dos instrumentos de violência. É uma imagem de desarmamento total. Deus está dizendo que Ele tem o poder de intervir na história humana e de dar um fim aos conflitos que nos aterrorizam. A nossa paz não se baseia apenas em um sentimento interior, mas na certeza de que o nosso Deus é maior do que qualquer exército, do que qualquer nação, do que qualquer guerra que se levante contra nós, seja ela uma batalha legal, um conflito no trabalho ou uma contenda familiar. E é depois de nos mostrar a sua paz interior e o seu poder exterior que Deus mesmo toma a palavra. E Ele nos dá a instrução mais importante e mais difícil de todo o Salmo. No meio do barulho, do caos, da guerra, a voz de Deus troveja com uma calma soberana e diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esta é a essência da fé. A palavra hebraica para aquietai-vos significa muito mais do que apenas ficar em silêncio. Significa pare de lutar, cesse o seu esforço, relaxe o seu aperto, solte. É um comando para pararmos de tentar resolver tudo com nossas próprias forças, com nossa própria sabedoria, com nossa própria ansiedade. É o chamado para a rendição. E por que devemos nos aquietar? E sabei que eu sou Deus. É no silêncio, na quietude, na rendição, que nós realmente começamos a saber, a conhecer experimentalmente a soberania e o poder de Deus. Enquanto estamos em nosso frenesi de atividade e preocupação, nossa mente está barulhenta demais para perceber a sua mão agindo. A quietude é a postura que abre espaço para a revelação. É quando paramos de tentar ser Deus em nossa própria vida que finalmente podemos ver o verdadeiro Deus em ação. E qual é o propósito final de tudo isso? Deus nos diz: serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Quando nós, o seu povo, aprendemos a nos aquietar e a confiar nele, em meio ao caos, a nossa paz inexplicável e o livramento sobrenatural que recebemos se tornam o maior testemunho do poder dele para um mundo que está assistindo. A nossa quietude se torna o palco onde a glória de Deus brilha com mais intensidade. O Salmo 46, portanto, é uma jornada. Ele começa reconhecendo o caos lá fora, mas declarando a segurança que temos em Deus. Ele nos mostra a paz que flui como um rio dentro de nós, mesmo quando o mar do mundo ruge, e ele culmina com a instrução mais desafiadora e mais libertadora de todas: aquietar o nosso coração e a nossa mente, e simplesmente saber, com uma confiança profunda, que Ele é Deus e que Ele está no controle. A lição para nós hoje é clara. O mundo sempre será um lugar de instabilidade, de montes que se abalam e de águas que rugem. Tentar encontrar a nossa segurança na estabilidade do mundo é construir uma casa na areia. Mas Deus nos oferece um refúgio, uma fortaleza inabalável, que não está em um lugar, mas em uma pessoa. E quando escolhemos habitar na presença dele, quando aprendemos a arte de aquietar a nossa alma e a confiar em sua soberania, nós encontramos uma paz que não faz sentido. Uma paz que o mundo não pode dar e que, por isso mesmo, o mundo não pode tirar. Que a verdade deste salmo se torne a âncora da sua alma em meio a qualquer tempestade. Que você aprenda a se aquietar e a ouvir a voz de Deus sussurrando: eu estou aqui. E que, ao descansar nele, você descubra que a sua presença é o único refúgio seguro que o seu coração realmente precisa.